E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Petcast. Eu sou o Thiago, estou aqui com o Vitor. Boa tarde. E nossa convidada de hoje é a professora Maria Estela, do IFRJ Duque de Caxias. E aí, Maria, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Professora, você poderia falar um pouco sobre sua trajetória acadêmica? Poderia. Eu vou começar bem do início, de quando eu fazia ensino médio, né? Quando eu fazia o ensino médio normal, numa escola particular da Baixada Fluminense, eu tinha o interesse de fazer psicologia na graduação. Nunca cogitei fazer nada na área de química. Era uma aluna mediana, não era uma aluna excelente em química, né? Então, nunca foi uma área de interesse. E aí eu terminei o ensino médio, né? Não passei para psicologia, só tentei para a UERJ naquele ano, não fui aprovada, né? E aí, nesse ano seguinte ao término do ensino médio, eu fui fazer um curso técnico em química no campus Nilópolis do IFRJ, isso em 2003. Naquela época, o campus Nilópolis e o IFRJ não se chamava IFRJ, né? Se chamava Cefet Química. Era Cefet? Ah, já ouvi alguém falar. Cefet ainda, Cefet Química. E aí, no Cefet Química, eu fui fazer o curso técnico em Química já separado do ensino médio, não integrado, né? Eu fazia só a parte técnica do técnico em Química. E aí eu fiquei completamente apaixonada por Química. Caraca. Toda aquela estrutura de laboratório. Gente, foi uma energia tão forte a primeira vez que eu entrei num laboratório que eu passei mal, assim, sabe? Parecia assim, eu falei, não sei que energia é essa. Eu falei assim, eu vou ficar fazendo isso pro resto da minha vida, com certeza. E Legal. Foi a partir desse curso técnico em Química que eu falei assim, não, química é o que há para minha vida, que psicologia nada, eu não tenho nem dom para isso, né? E fiz o curso técnico alguns períodos. Quando eu estava fazendo esse curso técnico, surgiu o primeiro curso de graduação em licenciatura em Química do Cefet Química, que foi em Nilópolis, em 2004. Aí eu falei assim, é isso, eu vou ser professora de Química, porque esses professores aqui são muito bons, eu quero ser assim, eles são minha inspiração agora. E aí eu fiz o vestibular, não só para o Cefet Química, né, de Nilópolis, como fiz para a UF, para a UERJ, fui aprovada nessas instituições, inclusive no Cefet Química, né, só que para a UF eu passei para Química Industrial, não para licenciatura em Química. E aí, dentre essas opções, né, e pela proximidade da minha casa, porque nesse momento eu morava em Nova Iguaçu, eu optei por fazer a licenciatura em Química no Cefet Química de Nilópolis. Isso em 2004. E aí eu fui da primeira turma de licenciatura em Química do IFRJ, né, do que é hoje o IFRJ. E aí eu me formei em 2007, no final de 2007. Tive professores excelentes, tive a oportunidade de fazer iniciação científica, né, participar de muitos congressos, e quando eu me formei, em 2007, eu já estava aprovada no mestrado em Química da PUC do Rio de Janeiro. Muito influenciada por uma professora que eu tive na graduação, chamada Andréia Moraes, professora de Química Inorgânica, que foi minha orientadora, tanto de iniciação científica quanto no TCC. E essas pesquisas que eu desenvolvi na graduação sempre foram na área de Química Inorgânica, mais precisamente em bioinorgânica, que é a minha área de paixão desde sempre. Medicinal, né? Química Inorgânica Medicinal, isso aí, Química Inorgânica Medicinal e Química Bioinorgânica. São as minhas áreas inicialmente de interesse. E aí eu fiz iniciação científica nessa área, meu TCC nessa área, e meu mestrado também foi na área de Química Inorgânica Medicinal, Química Bioinorgânica. Essa professora foi tão inspiradora para mim que, inclusive, eu fui fazer mestrado na PUC
com a orientadora dela, né? Então, a professora que orientou a Andréia Moraes, que foi minha professora na graduação, eu quis fazer mestrado justamente com a orientadora dela, para vocês terem noção da influência que ela teve. Na minha turma de graduação só se formaram 8 pessoas, e dessas 8 pessoas, 4 foram fazer mestrado na PUC, com a mesma orientadora dessa professora, da Andréia Moraes. E nós fizemos mestrado com a professora Judith Felkman, que é uma referência no Brasil, né? Foi uma referência no Brasil em química inorgânica, ela é falecida, mas ela foi, inclusive, delegada da IUPAC, né? Representava a IUPAC no Brasil. Caraca. Então, teve uma importância bastante grande na área de química inorgânica no Rio de Janeiro, no Brasil. E foi assim a minha entrada na química, né? Então, o IFRJ, eu estou no IFRJ como aluna, como servidora, há muito tempo. Eu estou aqui desde 2003. Fala isso não é muito tempo, não. 21 anos. Tem uma importância muito grande essa instituição para mim, muito grande. E fazendo graduação, assim que eu entrei no curso de graduação, eu fiz o concurso para a área técnica administrativa do IFRJ, fui aprovada, esperei um pouquinho e me chamaram no concurso. Então, eu entrei como aluna em 2003 e como servidora técnica administrativa em 2006. Então, como servidora do IFRJ, eu estou desde 2006. Esse ano eu faço 18 anos de serviço público, né? E o IFRJ, ele foi importante demais na minha vida, assim, como aluna, como pessoa mesmo, forjou, assim, o meu caráter, sabe? A minha aprendizagem para o trabalho, foi muito importante. O IFRJ foi um grande presente na minha vida, né? E aqui que eu conheci a química. Então, de fato, assim, a minha profissão, o IFRJ foi completamente importante nessa aprendizagem para o trabalho, né? Muito importante. E aí eu fiz o mestrado na PUC, né? 2 anos, terminei em 2010, e depois de terminar o mestrado, eu fiz o bacharelado e entrei no primeiro doutorado, que foi na UFRJ. E aí, na UFRJ, eu trabalhava na área de química inorgânica medicinal, pesquisando compostos, eles eram bioativados por hipóxia, né, para o tratamento do câncer. Sintetizava biomoléculas, coordenava essas biomoléculas em cobalto, meu trabalho era com cobalto e aminonaftoquinonas, e esses compostos a gente fazia o teste para células tumorais, e durante o doutorado eu passei no concurso docente. Só que eu passei no concurso docente para algumas instituições, eu passei no IFE Fluminense, passei no Instituto Federal do Sul de Minas, passei no Instituto Federal de Rondônia. E aí, na época, eu era solteira, não tinha filhos, né? Estava aí livre na vida, e coloquei na minha cabeça que o primeiro concurso que me chamasse, eu iria. E quem me chamou primeiro foi o Instituto Federal de Rondônia. Vai lá, eu arrumo minhas malas e partiu Rondônia. Isso ainda cursando o doutorado, né? Nossa. Aí, como Rondônia tem uma questão muito importante com doenças negligenciadas, como doença de Chagas, né? Leishmaniose. E aí, lá na Fiocruz de Rondônia, nós decidimos testar essas biomoléculas em leishmaniose, né? Em leishmania. Tivemos bons resultados. Então, além de células tumorais, testamos também em leishmania. E aí foi um doutorado bastante interessante. Eu fiz aproximadamente uns 5 anos desse doutorado, e ainda trabalhando em Rondônia, até que chegou um tempo que eu estava por esgotamento, né? Porque eu ia e voltava. Eu trabalhava em Rondônia
e a cada 2 meses eu vinha para cursar o doutorado. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, não, eu vou dar uma pausa, já mesmo no final desse doutorado, eu vou dar uma pausa para escrever a tese, e depois eu continuo. Eu sou docente, né? E depois eu dou continuidade. E acabou que eu não dei continuidade, e nas vésperas de terminar esse primeiro doutorado, eu decidi dar uma pausa nele e acabei nunca mais continuando, apesar de ter bastante dados já produzido, bastante coisa interessante, né? Aí depois você retoma ele, né? Então, aí eu continuei trabalhando em Rondônia como professora, né, como docente, e surgiu a oportunidade de retornar ao Rio de Janeiro, ao IFRJ, como professora, né, através de uma permissão na lei, né, de servidores públicos chamada redistribuição. Então, eu vim redistribuída, né, um acordo entre as duas instituições, o Instituto Federal de Rondônia e o Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Instituto Federal do Rio de Janeiro mandou um código de vaga para o IFRO, né, para o Instituto Federal de Rondônia, e eu vim para cá. Aí eu vim redistribuída, com autorização do MEC, trabalhar no campus Duque de Caxias do IFRJ. Essa é uma possibilidade, inclusive, para quem quer fazer concurso, né, federal, de repente você faz concurso para uma outra instituição, né, um federal, e existe a possibilidade de depois de você ir para um outro instituto federal, seja qualquer estado brasileiro, através do processo de redistribuição. É importante vocês saberem disso, né? Sim. Como licenciandos e como futuros professores, né? Uhum. Essa é uma possibilidade. Legal. Tá? Assim como o professor do IFRJ, ele pode pedir redistribuição para qualquer outro lugar, para o Sul, para o Nordeste, para a região Norte, Centro-Oeste. Essa migração ela é possível legalmente, né? Legal, que bom. É importante vocês saberem disso. E aí eu vim trabalhar no campus Duque de Caxias, do IFRJ, que eu estou aqui desde 2016. Né? Já tem 8 anos que eu estou passei 2 anos em Rondônia e estou há 8 anos no campus Duque de Caxias como servidora docente. Foi bem importante, eu gosto muito desse campus, acho um campus super tranquilo. Mas você conseguiu retomar todo o material, tudo que você já tinha produzido nesse doutorado? Ou você teve que fazer um outro? Deixei guardado, tudo guardado, até hoje eu tenho tudo guardado. E depois que eu estava como docente já há alguns anos, eu comecei a sentir muita falta de novas metodologias para mim, para alcançar o aluno. Antigamente, quando eu estava na graduação, no mestrado, eu achava que eu deveria saber bastante química para ser uma boa professora. Tinha que saber muita química, meu mestrado tinha que ser em química, meu doutorado tinha que ser em química pura e aplicada, né, que a gente fala de área hard, né? Área dura, e assim você vai ser um bom professor. E, na verdade, não é bem assim. Quando você está no chão de escola, sabe? Quando você está ali em sala de aula, você começa a perceber que não tem só como saber só química, tem algo mais para você conseguir alcançar os seus reais objetivos. E aí eu comecei a sentir muita falta de um conhecimento pedagógico, sabe? Um conhecimento de metodologias assim didático-pedagógicas que acho que estava faltando em mim, né? Depois de tantos anos como química de bancada. E aí eu decidi fazer um doutorado na área de ensino, né? E aí realmente foi muito importante, porque eu não trabalhava com questões didático-pedagógicas desde a licenciatura, muitos anos atrás, né? E esse doutorado na área de ensino, nossa, começou a florar ideias de trabalhos em sala de aula, metodologias ativas, né? Foco em educação profissional e tecnológica, que é
o meu trabalho, né, especificamente, e aí foi muito importante esse início de doutorado em ensino, né, em ensino de ciências. E aí eu estou no 3º ano desse doutorado em ensino de ciências e eu estou completamente apaixonada. Já produzi alguns trabalhos, né, bastante trabalho nessa área, alguns artigos que se estruturaram nesse período também desse novo doutorado e que tem sido muito importante para a minha trajetória acadêmica. Então, foi assim, a necessidade se sentiu de uma melhor interação com tipo professor-aluno que te fez ter que te deu esse incentivo para poder seguir na área de educação? Com certeza, certamente. Porque só quando você está realmente em sala de aula, né, Que tu vê, né, que as dificuldades começam a surgir, né? Por exemplo, algo que a gente não recebia ou não estava muito bem caracterizado anos atrás e que agora a gente recebe cotidianamente são alunos, por exemplo, com necessidades específicas. Sim. Se você não tem um estudo nessa área, né? Eu nunca fiz na minha vida, por exemplo, nas minhas graduações, imagina, eu fiz graduação em 2004, né? Minha entrada na graduação em 2004. Nunca houve, naquele momento, uma disciplina sequer sobre educação especial, sobre educação inclusiva, né? Eu não tive. Né? Essa entrada dessa disciplina, por exemplo, essas conversas nesse sentido, elas são muito recentes. E eu comecei a sentir muita dificuldade, porque nós recebemos alunos que estão no espectro autista, né? Alunos com TDAH, alunos com altas habilidades, e como que você trabalha em sala de aula toda essa gama de especificidades sem recurso seu de aprendizagem, sabe? É um desafio. Então, o professor, ele está em sala de aula, ele é chamado diariamente a sua... Eu não gosto muito da palavra reciclagem, né? Não seria reciclagem, mas seria a sua autoavaliação, a sua cotidiana capacitação. sim. Né? Então, são essas demandas que surgem dentro da sala de aula que me motivaram a ir para essa área mais específica de ensino, né? De ensino de química, de ensino de ciências, e parece que eu me senti muito mais completa. Parece que me faz muito mais sentido para a minha prática docente cotidiana esse tipo de conhecimento, né? Assim. E o campus Duque de Caxias também, assim, a gente tem que se estruturar de acordo com o material que a gente tem. O campus Duque de Caxias, ele ainda não permite... E assim, os cortes orçamentários que a gente vem vendo nos últimos anos, é difícil a gente montar laboratórios, por exemplo, no campus Duque de Caxias, que permitam, por exemplo, você trabalhar com síntese de complexos, com caracterização de compostos de coordenação, né? As caracterizações que são necessárias para você publicar um artigo nessa área, né? Seria muito difícil, por exemplo, a gente fazer, por exemplo, teste in vitro, biológicos, né? Como se consegue na PUC e na UFRJ. Então, se eu insistisse em trabalhar nessa área no campus Duque de Caxias, eu produziria muito menos do que é possível produzir na área de ensino. Na área de ensino, você precisa de menos recursos, digamos assim, tecnológicos, né? Em termos de reagentes químicos, equipamentos para caracterização. Você precisa de um aluno interessado, que temos muitos, né? Um bom planejamento de atividades e um público, que são os nossos alunos, né? Seja da graduação ou seja do ensino técnico,
da educação profissional técnica de nível médio, que eles estão lá querendo coisas novas, sedentos por aprendizagem. Então, você tem toda uma possibilidade de intervenção ali capaz de produzir, que te torna capaz de produzir bons artigos, bons trabalhos para congresso, e que talvez não fosse tão possível na minha área anterior, né? Isso é uma percepção, eu posso estar errada, mas é a minha percepção, entende? Sim. A gente joga com o que a gente tem, né? Estela, e a senhora acha que, por exemplo, o que a senhora estudou no mestrado dessa parte de química bioinorgânica auxilia no seu novo doutorado em educação? No meu novo doutorado? Sim. Com certeza, porque toda aprendizagem, Vitor, ela é bem-vinda, ela não se perde. Eu dou aula de química inorgânica, né, para graduação e para o técnico. Ou seja, quando eu estou dando aula desse conteúdo, eu estou dando aula de um conteúdo em que eu tenho formação. É verdade. Em que eu publiquei uma dissertação, né, em que eu publiquei trabalhos em congressos. Eu não estou falando algo que simplesmente eu sentei, estudei e vou lá e dou aula. É algo que eu vivenciei como aluna de pós-graduação, né? É diferente. A sua prática de laboratório te dá recursos, e tanto mestrado quanto primeiro doutorado, eles foram de bancada, né? Análise de espectros, análise de... Enfim, ele te dá subsídio para dar uma aula, enfim, mais específica daquele tema, né? Mas, por exemplo, o seu conhecimento de bioinorgânica te auxilia, por exemplo, montar uma estratégia didática para englobar esse conteúdo em uma aula de inorgânica? Sim, com certeza. Inclusive, com um professor de física, eu tenho um trabalho baseado em rotação por estações, que é uma metodologia ativa, em que a gente fala, por exemplo, do ferro. Desde lá, como ele é formado nas estrelas, né? E todos os aspectos do ferro no cotidiano da Terra, né? A gente fala, por exemplo, da Idade do Ferro, que foi um marco importante civilizatório, vamos dizer assim. Fala da importância do ferro como transporte de oxigênio e vários aspectos, especificamente do elemento ferro. Ali tem bioinorgânica, né? E a gente faz esse viés entre astroquímica, né, física e química. E essa é uma estrutura possível pela minha experiência com bioinorgânica, né? Eu já administrei, por exemplo, cursos de química inorgânica medicinal, que foi com que eu trabalhei no primeiro doutorado, né? Isso é possível pela minha experiência nessa área, né? A área que eu vivenciei. Sim, eu achei isso interessante. Desculpa, Thiago. Não, pode falar. Mas estou fazendo também, né, uma optativa de bioinorgânica, né, com o professor Everton, e é interessante, né, ver como é que o conteúdo de inorgânica está, né, por exemplo, na biologia, que eu nunca imaginaria, para mim é mais orgânica, e essa parte medicinal também, né, essa parte dos complexos, como é que eles atuam, né, nos medicamentos, por exemplo. É bem interessante e agrega para o aluno. Com certeza. Olha, a área de química bioinorgânica, a área de química inorgânica medicinal, que é uma área assim que a gente vê pouco, né? A gente não vê tanto assim, de modo geral. Ela é extremamente importante. Toda a nossa biologia, nossa sobrevivência é baseada em compostos inorgânicos também. Desde o transporte de oxigênio, né? Pela hemoglobina, que é uma proteína que tem um átomo de ferro e transporte de oxigênio é mediado pelos átomos de ferro presentes na hemoglobina. Mas poderia citar aqui durante 3 horas inúmeros outros compostos, né? Superóxido de dismutase, né? Que tem importância fundamental, tantas enzimas cujo centro ativo
é um íon metálico, né? Tantas e tantas, como álcool desidrogenase, aldeído desidrogenase, que são importantes no metabolismo do álcool, ingerido, por exemplo, pela pessoa, e tantas outras, né? Enzimas e biomoléculas que dependem de um íon metálico para terem a sua função biológica, né? E a nossa sobrevivência está completamente permitida ou mediada por essa bioquímica inorgânica, digamos assim, né? Isso é muito interessante, porque às vezes esses elementos químicos que a gente vê na tabela periódica, coitados, eles ficam meio renegados, né? Parece ser só um quadradinho junto de um monte de outros quadradinhos, mas na verdade aqueles elementos químicos, eles são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, completamente importantes para a natureza, né? Como o molibdênio. A gente olha o molibdênio na tabela periódica, coitado, parece não ter função nenhuma, né? E o molibdênio, ele é um elemento extremamente importante na natureza. Por exemplo, quando a gente fala aquelas raízes, né, das leguminosas, né? Lembra da que a gente aprende, principalmente no ensino fundamental, que é importante fazer rotação de cultura? Lembram da rotação de cultura? Essa rotação de cultura normalmente se usa leguminosas durante, né, a rotação de culturas para evitar o empobrecimento do solo. Por que se usa leguminosas? Porque nas raízes das leguminosas tem uma bactéria chamada Rhizobium. E a bactéria chamada Rhizobium secreta uma substância bioinorgânica que contém um átomo de molibdênio. Esse átomo de molibdênio consegue, essa molécula, né, essa biomolécula que tem o molibdênio, consegue transformar o nitrogênio atmosférico em compostos que nutrem o solo, né? Nitrogênios mais alcançáveis, como amônia, né? compostos aminados, né? A partir do nitrogênio atmosférico. Isso é super difícil de fazer, extremamente difícil de fazer normalmente, mas que o Rhizobium sabe como fazer. Né? Essa bactéria sabe como fazer. E como que ela faz? A partir de um composto com molibdênio. Então, olha a importância, tá vendo? O quanto a gente pode mediar uma boa aula, né, interativa, explicar coisas que, de repente, o aluno aprende no ensino fundamental de maneira tão pautada na memorização, né? É verdade. De cultura ocorre com leguminosas, né? Tá, por quê? Aí demanda química, demanda biologia. Isso é uma aula interdisciplinar. O que eu acabei de falar para vocês é um aspecto interdisciplinar da química, né? Eu falei de biologia, falei de meio ambiente, falei de agricultura, falei, né? E eu poderia aqui falar inúmeros aspectos interdisciplinares a partir do tópico bioinorgânica, a partir do tópico inorgânica medicinal. Professora, eu queria saber se como aluna ou como professora, se teve algum momento que te marcou muito. Pode ser como aluno também. Beneficamente ou... Acho que beneficamente, né? Acho que todos temos algum momento que marcou de uma forma não benéfica. Bem, eu tive inúmeros momentos muito felizes. Inúmeros. Assim, muitos e muitos e muitos. Quando, por exemplo, meus alunos optam por fazer mestrado em Química Inorgânica. Olha, que coisa incrível. Esse é bom mesmo. Não é muito legal? Por exemplo, em Rondônia, eu dei aula para alguns alunos e um aluno decidiu vir aqui para o Rio de Janeiro fazer mestrado na UFRJ em Química Inorgânica, por exemplo. Né? Olha que incrível. Assim, legal, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando um aluno, por exemplo, vai fazer um concurso, seja uma seleção para mestrado ou uma prova de concurso, e fala assim, poxa, professora, caiu bem aquilo que você comentou.
ou que você sugeriu, né, como tema, isso eu acho muito legal, é muito feliz isso, né? Você ter uma participação positiva na vida daquele aluno, né, na formação daquele aluno, né? As orientações de TCC, né, que o aluno considera que ele aprendeu durante aquela orientação, né, que aquela orientação foi benéfica para ele. Isso também é uma vitória, é um momento muito feliz. Eu tive excelentes professores, excelentes orientações, e o mínimo que eu posso fazer é proporcionar isso para o meu aluno, né? Eu acho que isso são momentos muito felizes para mim. Vocês não fazem ideia como é alegre você ouvir isso de um aluno, né? Eu tava me imaginando isso. Uma influência positiva. De vez em quando eu recebo umas mensagens assim, dia dos professores, muito obrigada, porque eu sou, não sei, às vezes eu sou influência, às vezes você fala alguma coisa, até quando a gente puxa a orelha, engraçado, né? A gente puxa a orelha do aluno, o aluno vem e agradece. Ele vai lá, porque às vezes, assim, isso acontece comigo, já aconteceu, obviamente, você precisar de um puxão de orelha para seguir. Isso aconteceu no meu mestrado, por exemplo. A minha orientadora, que era uma mãezona, mas também era bem rigorosa, chamava a gente na sala dela e, dava uma chamada, e era muito importante essa chamada, sabe? Porque colocava a gente meio que num trilho, né? Botava a gente de volta num caminho que deveria seguir. E eu agradeço muito, muito a ela, onde ela estiver na eternidade, as chamadas que ela me deu, né? Os puxões de orelha que eu recebi, foram muito importantes para mim. E a gente, como aluno, né? Claro que sabe verificar quando uma orientação ela é para fazer você progredir, e quando uma orientação não é, né? Quando a orientação é só para ser vexatória. Sim, isso também aconteceu comigo. Na pandemia, eu tava fazendo um pré-ENEM, só que eu não consegui ir direito por causa da pandemia, né? Porque eu entrei em 2022.2. E depois eu consegui voltar, eu tava muito desmotivado, e o professor de matemática, né, me motivou. Ele foi lá, me incentivou, mandou materiais pra mim, e até hoje, pô, eu penso em ir lá no curso só pra encontrar ele, pra poder, dar um abraço e agradecer, porque é ele que me motivou. Cara, Poxa, mas vai, sabe? É cara, importante para o professor. É importante sim, para o professor ter esse feedback do aluno, sabe? Sabe por quê? Porque a nossa profissão docente, ela é uma profissão, infelizmente, muito desvalorizada pela sociedade. Nós somos frequentemente chamados, né, vocês sabem, né, de vagabundos, né? sim. Só quem tá na sala de aula sabe a Amor. dificuldade, né? Exatamente, o professor tem que trabalhar por amor, né? Que é isso? O professor pleitear salário melhor? Calma aí, sua profissão é por amor, né? Baseada no amor, como que você vai fazer greve para pleitear melhores condições de trabalho? Não Exatamente. deveria, entendeu? Frequentemente nós somos bombardeados por questões assim, né? O trabalho docente, ele é um trabalho muito exigente, é um trabalho que você lida com 35 alunos, por exemplo, na educação básica, né? E Dentro quantas de sala turmas, de né? aula, cada um tem a sua especificidade. Então, assim, é um trabalho muito delicado, criterioso, que remunera, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Menos do que você precisa se capacitar para aquele serviço, porque se a gente comparar, por exemplo, o salário de mesmo um professor federal, né? Se a gente comparar o salário, por exemplo, de um professor federal com salários, por exemplo, que se tem no legislativo, no judiciário, onde às vezes, muitas vezes, a pessoa tem um curso de graduação, o salário docente é muito baixo, porque para ser um docente de uma federal, muitas vezes o professor fez 2 graduações, especialização, mestrado, doutorado, são 10, 12 anos só de estudo para o cara estar exercendo aquela profissão. Então, se a gente coloca na ponta do lápis, é uma profissão que não remunera assim, conforme o quanto você se dedicou.
Mas, assim, existem remunerações que não são somente de salariais, que é o que move, né? Você tá trabalhando em prol da aprendizagem de um ser humano, sabe? Você tá ajudando um ser humano a se desenvolver, Sim, vai né? muito além. Profissionalmente, intelectualmente, isso é algo também que tem uma importância bastante grande, né? Você mesmo já falou disso agora há pouco. Você já comentou disso. Você falou que foi para a parte da química dura, começou a querer desenvolver mais o conhecimento sobre química, né? Achou que precisava mais, depois percebeu que precisava ter mais interação com o aluno, né? Não é É, só o conhecimento e tacar o conhecimento. formal, não é só É, aquele conhecimento técnico, formal, duro. Esse é importante. Porque aham. assim, também não adianta você saber de várias É, metodologias e não saber do que você está aplicar dando o aula, né? conhecimento em cima delas. Exatamente. O conhecimento técnico, ele é fundamental, mas não dá para ser só ele. E só quando você está ali, ó, dentro de uma sala de aula, é que isso surge como demanda, entendeu? Porque vão surgindo demandas que começam a exigir de você coisas que vão além, habilidades que vão além do conhecimento técnico. E aí que você começa a procurar uma especialização em inovação na educação, começa a procurar uma especialização, um doutorado, alguma coisa que supra essa necessidade que muitas vezes você não tem para oferecer, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí esse doutorado na área de ensino, para mim, tem sido muito, muito, muito legal. Muito legal, né? Foi muito importante entrar. Foi com ele que surgiu seu interesse maior pela educação? Você querer ser, por exemplo, professora? Com doutorado, não. Eu sempre quis ser professora. Depois que eu comecei o curso técnico em Química, voltando, né, na história, lá atrás, assim que eu entrei no curso técnico, antes ainda da licenciatura em Química, eu falei assim, eu quero ser professora de Química e eu quero ser professora de Química aqui, no Cefet Química. Eu não posso ser professora de Química em outro lugar. Eu quero ser professora de Química aqui, porque eu amei aquela estrutura. Eu amei aquela forma de trabalhar. Eu amei o laboratório. Eu tinha que dar aula no laboratório também. Então, assim, eu não conseguia me ver trabalhando como professora em outra circunstância, né? Então, tanto que eu nunca fiz concurso para docente que não fosse para a área federal. Todos os meus concursos foram para institutos federais e Cefet. Professora, Entendi. qual você acha que é o principal obstáculo, então, para quem quer seguir nessa área de docência, né? Um obstáculo bastante importante que eu acho, assim, tanto que nós temos assim índices elevadíssimos de evasão nos cursos de licenciatura, não só no IFRJ, não só na licenciatura em Química, mas nas licenciaturas de modo geral. Existe uma avaliação recente que saiu que parece que beira em torno de 68% percentual de evasão nos cursos de licenciatura no Brasil. Pensem, é muito, Sim, muito elevado. é mesmo. Assim, existem muitos fatores que influenciam nessa desistência dos cursos de licenciatura e, obviamente, no interesse pela carreira docente, né? Por exemplo, eu vi nesses últimos anos alunos deixando o curso de licenciatura para trabalhar na área de informática. Poxa, a área de informática hoje, você trabalha em home office, Sim, né? em salários ótimos, né? Então, eu vi alunos deixando o curso de licenciatura para atuar na área de informática e tecnologia, né? Deixando para a área, considerando que o bacharel em Química ele é melhor do que a licenciatura, então vi alunos deixando o curso de licenciatura para migrarem para os cursos de bacharel, né? Cursos de engenharia química, né? Isso vem pela falta de oportunidades boas na área docente de Química, baixos salários, né? Também que a gente observa aí.
tanto na rede estadual, né, quanto na rede particular. Vemos isso. E até na área federal, como eu falei, os salários, se a gente for colocar, pesar, certo? O quanto você tem de formação para o quanto você recebe, o salário é o impeditivo, né? É um limitador. Nós ganhamos, se a gente for colocar assim, em termos de população, né, em que boa parte da população ganha um salário mínimo, se você pegar assim e observar nesse ponto de vista, o salário do professor, por exemplo, federal, ele é muito alto, né? É fato. Mas se você coloca ali que aquele professor se especializou naquela área durante 10, 12 anos para exercer aquela atividade, ele é um salário que talvez não seja tão atrativo. E eu acho que o licenciando em Química, ou licenciando de modo geral, avalia isso ainda durante o curso. E isso pode ser um motivador para a evasão dos cursos de licenciatura e para a desistência dessa atuação docente. Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio, porque não adianta a gente motivar vocês dentro de sala de aula, né, em que ser professor é algo muito importante, atuar na formação, né, de um indivíduo é algo incrível, incrível, né? Mas todo mundo precisa de salário, todo mundo precisa de dinheiro, nem só de amor se vive, né? É verdade. É algo importante, não tem como negar e fingir que isso não existe, né? Então, esse eu vejo como um desafio e como algo que está bastante correlacionado com essa evasão, né? Aí você já pega na licenciatura em Química que nem todos recebem, por exemplo, auxílio permanência. Tem estudos no IFRJ mostrando que aqueles que se formam, entre os alunos que se formam, boa parte receberam auxílio permanência. Isso é um indicativo incrível, extremamente importante, mostrando que o auxílio permanência ele é importantíssimo para que aquele aluno chegue ao final do curso e se forme, né? Isso é docente no mercado de trabalho, né? Se ele se forma, ele é um potencial docente em disponibilidade, né? Uhum. Então, assim, eu acho isso importante. Então, assim, a prevenção de que o aluno não evada, primeiro, né? Prevenir que o aluno evada. Como que a gente vai prevenir essa evasão? Existem várias situações, né, para prevenir a evasão. Esse, para mim, é uma questão. E se a gente conseguisse boas ocupações, né, bons salários no magistério, aí já para o aluno já formado, eu acho que também seria um fator incrível para que ele não evadisse durante a graduação. Uma perspectiva de futuro, né? Uma perspectiva de ocupação boa, né, após formado. Professora, e a senhora que, aproveitando, né, deixa que o Thiago já perguntou quais as dificuldades de seguir nessa área de professor, qual seria a dificuldade na área do ensino de Química, que a senhora, por exemplo, mais vê? Eu acho que a maior dificuldade na área de ensino de Química é o licenciando, principalmente, né, o recém-formado, perceber a importância dele. Porque muitas vezes a gente tem a arrogância de achar, como eu já falei que eu tive durante muito tempo, de achar que a química pura e aplicada ela é superior, ela é mais importante do que o ensino de química, porque a área de ensino, né? E aí esse aluno, quando chega lá formado em uma sala de aula e começa a se deparar com todas as circunstâncias que aparecem dentro de uma sala de aula, quando você está lá no chão da escola atuando, aí ele vai ver que o ensino de química ele é fundamental. Não basta você saber absolutamente tudo de química e não saber como estruturar,
como você passar aquilo, como você construir aquele conhecimento no aluno, porque uma coisa é o que você sabe, o que você aprendeu, outra coisa é como você vai construir aquela aprendizagem no outro. E cada indivíduo é diferente entre si, né? É diferente na turma. E aí é o ensino de química que vem e te dá suporte para isso, né? Então, o mais difícil, a maior dificuldade no ensino de química é fazer baixar a bola das pessoas, entendeu? Principalmente quando a gente está na graduação, quando a gente está recém-formado, que a gente acha que a química em si, a química pura e aplicada, ela é superior, né? Que ela é um único e necessário. E aí, quando a gente vai para a sala de aula, que a gente vê que não é bem assim, né? Então, eu vejo essa circunstância, vamos dizer assim, a arrogância, né? Nossa, eu me incluo, a maior dificuldade. Sem contar que para a pessoa que quer ir para química pura, antes dela ir para lá, ela vai passar pela gente, né? Que vão ser futuros professores, vão passar pela parte de ensino de química. E é o que vai fazer essa pessoa querer ir para química pura, antes de tudo. Exatamente. É isso. E as demandas que surgem em sala de aula, elas são muito diversas. Muitas vezes a química pura e aplicada, ela não te dá o subsídio para resolver. Não dá mesmo. Por isso que eu acho importante a gente, que agora, não sei se é sobre o IFRJ, né, que agora a gente tem matérias de educação no começo, né? Isso, não só no começo, mas ao longo do curso todo, né? Isso que é importante. Isso é importante. Os professores falando que tinha lá no final só. Antigamente, o curso de química era assim, 3+1. Você fazia 3 anos de matérias de química pura e aplicada e 1 ano de disciplinas pedagógicas, né? Como se você fizesse 3 anos de bacharel e chegasse, virei professor, peraí, deixa eu entender como que funciona. E aí você faz um monte de disciplinas pedagógicas completamente estanques da química, né? Eu acho que uma grande virada nesse sistema, nesse tipo de curso, é quando você integra essas disciplinas pedagógicas, né, didáticas, disciplinas de ensino, no meio, né, das disciplinas técnicas. Porque você é professor desde quando você entra num curso de licenciatura em Química. Você tem que pensar a docência desde o primeiro período. Não tem como você chegar depois de 3 anos e falar assim, peraí, como é que é ser professor mesmo? Não tem como. Quando eu fiz a licenciatura em Química, a minha licenciatura em Química já foi nesses moldes mais novos, né, mais recentes, em que eu tinha disciplinas didáticas, disciplinas de ensino desde o primeiro período, né? Então, eu acho que foi um ganho. Para mim, acho que foi muito bom. Mas já ainda era num modelo antigo. Por exemplo, eu não tive disciplinas de educação inclusiva, por exemplo. Não tive. Não tive disciplina de diversidade, como vocês têm, né? Que eu acho extremamente importante, uma pauta extremamente importante para o licenciando de modo geral, né? É fundamental, mas a gente evolui, né? Tem que ir evoluindo, os cursos têm que evoluir. Hein, professora? Só voltando um pouco na sua história cronológica, quando você estava lá pela escola ainda como aluno, você sempre gostou de área mais exata? Sempre. Sempre. As áreas mais exatas sempre chamaram mais a minha atenção do que as disciplinas didáticas. Chamavam muito a minha atenção. E você sempre teve apoio da sua família com estudos? Qual foi a maior dificuldade, assim, principal dificuldade encontrada? Então, eu sempre tive apoio da minha família. Eu venho de uma família com pouca escolaridade. Meu pai tem até o 7º ano do ensino fundamental e minha mãe até o 8º ano, incompleto, né? Meu pai terminou efetivamente o 6º ano, minha mãe terminou efetivamente o 7º ano do ensino fundamental. E o sonho do meu pai e da minha mãe era que os filhos estudassem, né? Eu sou uma pessoa criada na Baixada Fluminense, né?
desde que eu nasci. Fui criada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Passei por todas as dificuldades que os nossos alunos passam. Nossa. Falta de dinheiro, falta de passagem. Meu pai era motorista de ônibus, né? Minha mãe do lar. Então, as dificuldades que os nossos alunos no campus Duque de Caxias passam, eu passei por todas. Não ter dinheiro para pagar a passagem, para pagar uma inscrição de vestibular, enfim. E na época não era o Enem, né? Você fazia o vestibular por universidade. Então, fazia vestibular da UERJ, da UFRJ, da Rio, tudo separado. E eu só tive dinheiro para fazer os vestibulares que eu consegui isenção. Os que eu não consegui isenção, eu não fiz, porque não havia dinheiro disponível para isso, né? Então, é a realidade dos meus alunos, muitos deles, né? Têm essa mesma realidade. Então, para os meus pais, inicialmente, eles queriam muito que eu estudasse, meu irmão, mas não havia condição financeira. Então, jamais seria possível eu fazer uma faculdade, por exemplo, particular. Não havia essa possibilidade, né? E, assim, os meus pais, eles achavam que faculdade pública era para pessoas ricas. Então, eles não sabiam nem como ingressar numa universidade pública, né? Então, assim, isso é a realidade de muitos pais na Baixada Fluminense. E isso eu acho que é muito crítico no nosso campus, né? Sim. Não deixar claro para aquela população do entorno que o seu filho pode estudar aqui. É possível, é gratuito, é para você. Inclusive porque você é contribuinte. Você, com os seus impostos, mantém o salário desses profissionais. Você, com o seu imposto, você mantém essa estrutura funcionando. Então, isso aqui é para você, é para a sua família. Eu acho um pecado isso não ficar claro para o nosso entorno. Porque quantos alunos e alunas não estão sendo perdidos ali em Duque de Caxias, deixando de estudar lá, porque os pais tinham, por exemplo, o mesmo pensamento dos meus, né? Não, faculdade pública, instituição pública é muito difícil de entrar. É só para quem tem dinheiro, né? Já ouvi falar também, já ouvi. E algumas pessoas também não conhecem ali a nossa faculdade. Quando eu tô no trem, às vezes eu comento com alguém, sei lá, a gente conversa com pessoas, né? Do nada acontece esse movimento. E eu falo, estudo ali na faculdade. Aí as pessoas falam, aonde? Aí as pessoas não sabem que tem uma faculdade aqui. Não sabem. Pessoas do entorno, gente, sim, não sabem que a gente existe. E isso é muito crítico, né? Não saber que a gente existe, não saber que é gratuito, sim, sabe? Não saber que o seu filho pode estudar ali, que pode estudar, que é gratuito, que é um direito, previsto na Constituição, previsto na LDB, é direito do cidadão, né? Então, eu acho isso muito triste, não ficar claro, sabe? Para aqueles pais e mães ali do entorno, que o filho pode estudar ali, que eles podem estudar ali, porque a gente tem, inclusive, educação de jovens e adultos. Sim. Olha... Isso eu também não sabia, fui descobrir há pouco tempo, não sabia que tinha. Pois é, entendeu? Então, assim, eu acho isso crítico, né? Então, assim, o pai apoia, os meus pais apoiavam, queriam que eu estudasse, mas não sabiam como. E na época era meio crítico, que eu estou falando assim dos anos 2000, né? Início dos anos 2000. Hoje a gente tem internet, a gente tem o celular, todas as informações que você quer obter, você vai lá na internet, vai lá no celular e você fica sabendo. Não tinha essa disponibilidade. Celular nos anos 2000 não tinha internet, gente. Entende? Era no máximo um SMS, cada SMS custava R$ 2,50. Caraca. Né? É assim que funcionava, né? Para você, eu não tinha computador. Então, assim, para eu saber algo, eu tinha que ir numa lan house, ter dinheiro para pagar a lan house para ter acesso à internet.
Essa é a realidade de quem viveu no início dos anos 2000 como adolescente, né? Então, Peguei o o finalzinho da Lan House. acesso à informação era muito precário. Você sabia de aberturas de vestibular, a abertura de concursos, pela folha dirigida. Você comprava na banca de jornal, hoje em dia a banca de jornal nem existe, né? Tem Acabando. pouquíssimos. Você comprava uma folha dirigida, um jornal assim de concurso, e você ficava sabendo quando os concursos abriam, né? Assim que funcionava. É muito mais precário do que a vida é hoje, porque você tem um amplo acesso, né, aos editais. Enfim, a internet veio facilitar muito a vida das pessoas. Depois que você entrou na faculdade, teve uma melhora na sua condição? Passou... Absolutamente. O IFRJ mudou completamente a minha realidade, né? Primeiro, que quando eu entrei no IFRJ, na época Cefet Química, primeiro que assim, eu tive foi muito importante na questão da visão de mundo, né? Eu morava num bairro pobre, simples, de Nova Iguaçu, né? Convivendo com pessoas iguais, assim, em realidade, em condição financeira, né? E aí eu vou para uma realidade de pessoas muito estudadas, né? Parece que surgiu um mundo de possibilidades na minha frente. Eu tive aula, por exemplo, no primeiro período de graduação, no segundo período de graduação, com um professor que tinha acabado de voltar de um pós-doutorado na Alemanha, na coisa do mito de Jesus. Eu nem sabia que isso era possível. Eu nem sabia da possibilidade de alguém estudar fora do país. Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Ele era morador de Nilópolis, né? Ele veio de uma condição financeira difícil, ele contava a história para gente e chegou a fazer pós-doutorado na Alemanha. Aquilo, para mim, era um negócio assim tão incrível, sabe? Porque eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que tinha estudado na Alemanha. E serviu para te motivar? Foi muito motivador, e assim, foi uma questão assim, de ver possibilidades, né? De ver circunstâncias que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, foi muito importante para mim. Parece que tinha sido uma janela que abriu assim na minha frente, né? Com uma gama de possibilidades. O Cefet Química me proporcionou isso, né? Então, não é só uma questão financeira, obviamente, né? Que é uma questão financeira. Claro, principalmente quando eu fui chamado no concurso de técnica administrativa, lá em 2006, é óbvio que a minha vida financeira melhorou muito. Imagina, eu recebia uma bolsa de monitoria de R$300. E aí eu, quando posse, migro para um salário de um técnico administrativo federal, né? Melhorou muitíssimo a minha vida financeira, obviamente, mas mais do que a questão financeira, foi a questão de oportunidades, de ir para congressos, né? De escrever trabalhos, de fazer pesquisa em laboratório. Imagina, isso era completamente surreal, né? Então, essas possibilidades, assim, para o desenvolvimento como ser humano, né, como pessoa, foi muito importante, muitíssimo importante. E um conselho que você daria para quem está começando agora? O principal conselho é: estuda, se dedica, mas principalmente tenha metas na sua vida. O que você quer quando você se formar? Você quer fazer uma especialização? Você quer fazer um mestrado? Você quer sair da graduação e quer logo atuar como docente? Qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? É como professor federal, como professor do Instituto Federal, de um Cefet? É isso que você quer? Ou você pretende ser professor da UFRJ? O que você pretende? Como você pretende se estruturar para alcançar esse objetivo?
Eu acho que isso é algo muito importante para o aluno, porque isso faz com que você tenha uma organização prévia, sabe? Por exemplo, se você quer fazer um mestrado, você vai ter que se preparar na graduação com trabalhos em congresso, né? Com uma iniciação científica, para você participar do processo de seleção, porque algumas seleções de mestrado têm análise de currículo. E na análise de currículo, ela verifica, é verificado se você tem algum trabalho em congresso, né? Algum artigo. Isso é muito importante. Então, por isso que eu digo, qual é o seu objetivo? Ter um objetivo, ter uma meta a ser alcançada é super importante. Então, se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas uma orientação, a minha orientação seria: o que você quer quando você se formar? Você quer ir direto para uma sala de aula, por exemplo, da rede particular? Ok. Então, trabalha para isso, né? Não, eu quero fazer um mestrado. Ok, trabalha para isso. Se desenvolve desde a graduação para isso, para uma seleção de mestrado. Eu quero ser professor federal. Ok, vamos lá. Vamos trabalhar para isso. Não, eu quero ir para a rede estadual. Vamos trabalhar para isso. É isso. É você estabelecer quais são o que você quer para a sua vida profissional. Eu acho que se eu fosse dar uma orientação, seria uma orientação nesse sentido. Sim. Você ainda na graduação, principalmente no último ano de graduação, sobretudo no último ano de graduação, você se estruturar nesse sentido, né? No sentido de você meio que definir quais são os seus objetivos. Uma boa dica, eu tô refletindo aqui. Como é que é ir para um congresso? É legal? É bom? Eu nunca fui para o congresso. Eu submeti um trabalho agora para a Conedu e me chamaram. Aí agora eu vou ter que ir lá em setembro. Aí como que é? Você já foi? Muitas vezes, né? Isso, inclusive, assim, uma coisa que, quando eu recebo esses alunos de estágio supervisionado, uma das coisas que eu coloco como objetivo para ele é sair pelo menos com um trabalho de congresso. Por quê? Justamente para isso, para ele já começar a produzir currículo durante a graduação. Primeiro, participação em congresso é extremamente importante. Congresso, você tem palestras de estado da arte, sabe? Você ali vai receber instruções e ter acesso a informações que são, assim, a nata do conhecimento naquele momento, né? Na sua área de atuação. No caso do Conedu, é na área de educação. Extremamente importante. Você conversa com pessoas do Brasil inteiro, dependendo do congresso, do mundo inteiro, se for um congresso internacional. Ali tem troca. Essa troca é importante para o profissional, sabe? Para o estudante. É fundamental participar de congresso. Fora que o processo de escrita de um trabalho, ele te traz subsídios que vão ser importantes quando você escrever seu TCC. Sabe, você já vai treinando a escrita acadêmica, a escrita científica, muito antes do desenvolvimento de um TCC. Isso vai te dando maturidade. Sim. Né? Então, eu acho a participação em congresso, eu estimulo meus alunos, principalmente do estágio supervisionado, a trabalharem, a produzirem trabalhos quanto antes possível. Né? Sempre oriento nesse sentido. Mesmo que o congresso seja remoto, não seja presencial, justamente porque mesmo sendo remoto, você tem acesso a essas palestras importantes, que são normalmente o estado da arte, né? O estado do conhecimento daquele assunto naquele momento, e ainda por cima, você tem esse processo de escrita acadêmica, né? Escrita científica do trabalho, que é fundamental para o aluno. Participação em congresso é excelente. Minha graduação, eu saí da minha graduação acho que com uns
9 ou 10 trabalhos em congresso. Caramba. E isso foi muito elogiado lá na minha seleção de mestrado, né? Porque mostrou para aquela banca que eu já tinha vivência em pesquisa. Um empenho, uma participação. Exatamente, já tinha vivência em pesquisa, já tinha vivência em escrita de trabalhos. E isso foi muito bem visto no processo de seleção, né? É muito mais bem visto do que o aluno que chega num processo de seleção sem trabalho nenhum no congresso, né? Aí a pergunta fica, o que esse menino fez em todo o tempo de graduação, né? Não é bem visto. Uhum. Claro que se você tirar uma nota incrível na prova, talvez, né? Compense um pouquinho. Compense. Mas na hora de avaliação de currículo, se houver a avaliação de currículo no processo seletivo, não vai ser bem visto. Então, eu sou bastante enfática com os meus alunos, né? Principalmente de estágio supervisionado, na importância dele publicar, enviar trabalhos para congresso, mesmo que esses congressos sejam remotos, sejam online, sabe? Uhum. Mas é extremamente importante. Se ele for presencial, aí é mais importante ainda. Tem mais de Pela ganho troca, ainda. pela vivência, muito importante. Professora, as publicações que a senhora fez e ainda tem feito em congresso são mais na área de educação? Atualmente, 100% na área de educação. 100%. Faz tempo que eu não publico nada na área de química pura e aplicada. Hoje em dia, minha área de atuação é educação profissional. Então, meu foco de trabalho é sempre educação profissional, sobretudo a educação técnica de nível médio, que é a área que eu mais atuo. Algumas publicações na área de licenciatura, mas a área de educação profissional é muito mais em termos de publicação, né? E eu tenho atuado na área de metodologias ativas, principalmente, né? Tenho me aventurado um pouco na área de STEM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em colaboração com o professor do Cefet, professor Luiz Carlos. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos nessa área de STEM, mas sempre na área de educação profissional, que é a minha área de estudo no momento. Professora, muito obrigado por participar. Esse foi o nosso episódio. Espero que tenha gostado. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom. A gente sempre agrega a nós do podcast, né? Porque nós temos a aprender, escutar. Cada professor que a gente escuta sempre dá uma luz, né, pra gente, né? E eu acho muito importante isso. Ai, que bom. Tomara que eu tenha falado tudo de forma coerente, gente. Claro, foi perfeito. Tá bom, gente. Então obrigada pelo convite. Fiquei, assim, me sentindo super chique, sabe? Que bom que gostou. Então é isso. Muito obrigado a quem ouviu até agora. E nos vemos no próximo episódio do nosso podcast. Até lá.